Olá, turma do sétimo período de Engenharia Mecânica. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de sistemas térmicos. Nesta aula, nós vamos discutir sobre as usinas térmicas a vapor e introdução da modelagem do ciclo de Rankine. Vamos lá ver o que significa tudo isso. Uma usina a vapor é uma planta de potência. O que significa isso? Que é a associação de vários equipamentos com o objetivo de criar potência. E essa potência na forma de trabalho. A gente tem que lembrar lá da termodinâmica esses conceitos do que é potência, do que é trabalho, do que é calor. Mas aqui nessa disciplina nós vamos revisar bastante esses conceitos. Então, a usina de potência, uma planta de potência, tem o objetivo de criar trabalho. E ela funciona mais ou menos da seguinte forma. Neste desenho tem uma planta completa, tem vários sistemas associados nessa planta. Nós vamos se focar em um deles, que é este daqui. Mas vamos lá ver como que eles funcionam. O primeiro equipamento, componente desta planta de potência que eu vou conversar com vocês é a caldeira. Qual que é o objetivo de uma caldeira? Ela transforma água líquida em vapor d'água, certo? Ou qualquer outro fluido, mas aqui a gente vai ver que nós vamos trabalhar muito com o fluido de trabalho, água. Então, a caldeira entra nela água líquida e devido a um processo interno na caldeira que nós vamos estudar mais lá para frente, ela vai se transformar em vapor. Este vapor, desde o estado líquido até o estado de vapor, o fluido, a água, ele aumenta a temperatura e aumenta a pressão. Então, o objetivo da caldeira é produzir vapor, alta temperatura e alta pressão. Esse vapor, alta temperatura e alta pressão, ele vai passar para a turbina. A turbina é um equipamento que transforma a pressão do vapor, a velocidade do vapor em trabalho. E esse trabalho ele é produzido através da rotação de um eixo. Galera, todos esses componentes, a caldeira, a turbina, nós vamos estudar ao longo da disciplina o funcionamento interno deles, mas o nosso objetivo agora é entender o sistema como um completo. Então, se a gente for fazer um caminho do fluido de trabalho, que é a água, aqui, ó. E a água entrou na caldeira, passou pela caldeira, saiu vapor, então aqui entra água líquida. Depois a caldeira ela se transforma em vapor e vai para a turbina. Esse vapor a alta pressão e alta temperatura, ele passa através dos rotores da turbina, produz rotação no eixo da turbina. Aqui, ele produz rotação no eixo da turbina aqui em RPM. E o vapor, ele passa através da turbina, certo? Então, esses dois equipamentos, sozinhos, eles já poderiam produzir potência, que é o objetivo desse sistema. Então, o que a gente fez? Nós transformamos líquido em vapor, e para fazer isso tem que adicionar calor na caldeira. Através da adição de calor da caldeira, ele aumenta a pressão do fluido que passa pela turbina, produzindo trabalho, rotação, lá no eixo da turbina. Esse vapor que ele cai pressão e cai temperatura depois que passa pela turbina, ele poderia ser jogado para o ambiente, é vapor d'água. Mas com o objetivo de fazer um ciclo e não desperdiçar este vapor d'água, é adicionado outros componentes, certo? Então, o próximo componente do ciclo é o condensador. O condensador, ele é um trocador de calor, nós também vamos aprender mais sobre ele lá na frente, que ele pega o
vapor d'água que sai da turbina e condensa ele. Condensar significa transformar de vapor para líquido. O líquido, então, ele entra... Deixa eu pegar minha caneta aqui. Ele entra no condensador como vapor e sai do condensador como líquido, água líquida. Essa água líquida continua o seu caminho, olha aqui a flechinha, do condensador, e ela tem que voltar para a caldeira. Para a gente transportar água líquida de um ponto para outro, é colocado aqui uma bomba hidráulica. A bomba hidráulica, ela não transforma a água de fase, ela não transforma líquido em vapor. Ela simplesmente pega o líquido que sai do condensador e leva para a caldeira para continuar o ciclo. Então, com esses 4 equipamentos, caldeira, turbina, condensador e bomba, nós fizemos um ciclo termodinâmico para produzir potência. Mais para frente nós vamos ver todas as trocas de energia. Agora é só uma conversa geral do funcionamento do ciclo. Mas cada um desses equipamentos vai trocar energia com a vizinhança. E o objetivo nosso principal aqui é a produção de trabalho no eixo da turbina. Se vocês prestarem atenção, todo o ciclo de produção de potência, eu falei só destes 4 equipamentos, que é o que está pontilhado aqui, que esse desenho indica como B, certo? Ele por si só já gera potência. Agora são colocados outros ciclos anexos a ele para ajudar, eles auxiliarem no ciclo de potência. Então, o que está aqui é bem óbvio, na verdade, é que esse ciclo cria é rotação no eixo da turbina. Essa rotação no eixo da turbina pode ser utilizado para várias coisas. Pode ser utilizado para acionar outros equipamentos rotativos. Pode ser utilizado para acionar um gerador elétrico, daí aqui vira um sistema de potência de energia elétrica para gerar eletricidade. E assim vai. A saída da turbina é a rotação no eixo. Essa rotação no eixo pode ser aproveitada por outro equipamento para os objetivos dele, certo? Então esse daqui é o meu ciclo C aqui. O ciclo D é o ciclo que ajuda no condensador. O condensador, gente, ele é um trocador de calor que vai entrar vapor quente e tem que passar água gelada através dele para a água gelada absorver o calor quente, o calor do vapor quente e transformar em líquido, certo? Então tem que estar passando por aqui, ó, uma corrente de água gelada. Certo? Tem que sempre estar passando uma corrente de água gelada pelo condensador. Essa corrente de água gelada, a gente vai ver que na verdade a água vai estar a temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente vai ser muito mais fria que a temperatura de vapor, a temperatura do vapor no condensador. Mas tem um outro sistema que é de arrefecimento da água de condensação. Então vai ter tubulações de água, ela vai passar água na temperatura ambiente, vamos falar, ela vai passar pelo condensador. Como a água na temperatura ambiente vai estar mais fria que o vapor que entra no condensador, essa água vai absorver o vapor, vai condensar o vapor vai transformar em líquido, e a água do vapor condensado vai continuar o ciclo. Só que a água de condensação, que passa por fora do condensador, ela vai voltar mais aquecida, que é o que está mostrando aqui. E ela tem que passar por torres de resfriamento. Tem vários tipos de torres de resfriamento. Os equipamentos, como eu falei para vocês, a gente vai estudar ao longo da disciplina. Mas esse daqui, o jeito que ele está mostrando didaticamente aqui, são torres de aspersão. São colocados como se fossem vários chuveirinhos, sprinklers, dessa água, que está um pouco mais aquecida, mas numa torre bem alta. E essa aspersão da água faz com que aumente a área superficial da água aquecida com o ambiente
e a água se torna rapidamente na temperatura ambiente. E ela volta para o outro ciclo aqui de condensação. Eu estou vendo que é um outro ciclo que funciona sozinho, certo? E o outro que eu não comentei aqui, que ele falou como A, é que a água ela entra na caldeira líquida e sai vapor. Para acontecer isso, tem que ser queimado algum combustível ou ter algum acionamento na caldeira para fornecer calor para a água, certo? Então, esse combustível, ou tem caldeira elétrica, ou tem caldeira nuclear, isso daí tudo nós vamos aprender também, ele pode produzir gases, né? Se for um combustível fóssil, se for uma caldeira lenha, caldeira carvão, caldeira óleo, esses combustíveis têm que ser liberados para a atmosfera. Então tem um outro ciclo aqui que é o de queima do combustível da caldeira. Esse foi um aspecto geral de como uma usina de potência funciona. Vocês viram que são vários ciclos associados para toda a usina funcionar. Essa daqui é uma planta de potência a vapor acionada por combustível fóssil. Então você tem que ter um combustível fóssil que é carvão, lenha, queimando na caldeira para fornecer calor para a água. Mas nós vamos ver que existem vários outros métodos de fornecer energia para a planta de potência. Antes disso, gente, eu acho que ia passar a próxima slide. Eu já conversei aqui. Eu quero que vocês pensem qual que é a vantagem de se instalar o condensador de vapor no ciclo. Na verdade, eu já respondi isso no começo. Se não tivesse o condensador, o vapor que sai da turbina ele iria ser perdido para a atmosfera. Então, teria que ter uma fonte, vamos dizer, inesgotável de água para estar sempre alimentando a caldeira, para produzir vapor na turbina. Com a instalação do condensador, você transforma num ciclo, que a água é sempre aproveitada. Ela vai da caldeira para a turbina, da turbina para o condensador, daí para a bomba e volta para a caldeira e se transforma em um ciclo. Vamos lá. Aqui eu tenho um desenho representativo, didático, de também uma planta de potência, mas com uma planta de potência com reator nuclear. A única coisa que muda é a forma de fornecer, a forma de vaporizar a água, vamos dizer, de fornecer calor para transformar a água líquida em vapor, que é na caldeira lá de combustível fóssil. Então, eu quero que vocês olhem essa parte aqui. Essa parte aqui é igual ao outro, é igual ao ciclo anterior. Tem que vir vapor da turbina para alimentar a turbina. O vapor produz rotação no eixo da turbina. O vapor passa para a turbina, vem pelo condensador, se transforma em líquido e vai para a bomba. A bomba agora ela manda para um reator nuclear. A gente não está interessado no funcionamento de um reator nuclear agora, mas o reator nuclear ele transforma a água líquida em vapor e o vapor volta para a turbina, certo? Gente, o reator nuclear ele funciona através de reações químicas. São reações químicas que acontecem no reator nuclear, que ele aquece um fluido de trabalho também, que pode ser a água, e esse fluido superaquecido passa através aqui de uma caldeira. Caldeira é todo equipamento que vaporiza água. O líquido aqui se transforma em vapor. Então só mudou a forma de produzir vapor d'água. Esse próximo exemplo é uma planta de potência de vapor acionado por energia térmica solar. Também funciona. Eu quero que vocês vejam aqui. Olha só. Essa parte aqui é exatamente o ciclo de potência a vapor que eu já mostrei para vocês. Tem a caldeira, que serve para transformar água líquida em vapor. O vapor vai para a turbina, volta para o condensador, vai para a bomba e fecha o ciclo, produzindo sempre potência, trabalho aqui na turbina. Agora, o que mudou a forma é de fornecer calor para a caldeira para vaporizar a água. Aqui é por energia térmica solar. A energia térmica solar, ela através desses painéis,
absorve radiação do sol, tem um fluido de trabalho, que é água, mas provavelmente tem aditivos, para a água não se vaporizar aqui e ficar quente a uma elevada temperatura. Que passa através desses painéis, absorve o calor do sol, e daí a água super quente, vamos dizer que é uma salmoura, é água com aditivos para ela não se transformar em vapor, ela ficar quente acima da temperatura de vaporização dela. A água super quente passa pela caldeira, dela transfere calor para o líquido, tentando aqui vaporizando o líquido. Então, esse aqui que funciona a planta de potência com energia solar. Mas assim, o funcionamento do ciclo de vapor é o mesmo. O que mudou é como que fornece calor para a caldeira. O próximo aqui também de curiosidade são plantas de potência a vapor geotérmica. Dependendo do lugar do mundo que é instalado, isso é uma fonte de energia que dá para ser utilizada, onde é utilizado água aquecida do subsolo. Essas águas do subsolo são com elevadíssimas temperaturas e elevadíssimas pressões, então elas são bombeadas do subsolo e vai para a caldeira, para a caldeira fornecer calor para a água que entra na caldeira e fazer o ciclo de vapor novamente. Então, tendo todos esses exemplos de usinas térmicas a vapor, vamos entrar no que significa uma máquina térmica a vapor. Uma máquina térmica a vapor são máquinas que produzem, utilizam ou transformam o vapor da água obtido a partir da energia em um combustível com a finalidade de obter calor ou produzir energia mecânica. Vamos destrinchar essa frase aqui. Então, lá na usina de potência a vapor que eu mostrei o exemplo para vocês, a caldeira, o objetivo dela é produzir calor. A caldeira produz calor e transforma a água líquida em vapor. E ela faz isso através de um combustível sendo queimado. Esse combustível queimado libera calor para a caldeira que produz vapor. Daqui, uma certa produção de vapor. As turbinas, elas utilizam o vapor. Então tem a produção do vapor, tem a utilização do vapor. Elas pegam o vapor a alta pressão e temperatura. Quando esse vapor passa através das palhetas da turbina, produzem rotação no eixo e produzem potência na turbina. E o condensador, ele transforma o vapor. Ele pega o vapor na fase de vapor e até quando passa por ele condensa o vapor, transformando em líquido. Aqui eu coloquei como exemplo, não sei se já tiveram a disciplina de ar-condicionado. Ar-condicionado são instalados os condensadores também. Aqui é só um exemplo paralelo para utilizar o fluido de trabalho do sistema de refrigeração e voltar lá para os evaporadores. Então o condensador, também utilizado em outros sistemas mecânicos, como eu dei exemplo agora, são os equipamentos que transformam o vapor de fase. Então, isso que é uma máquina térmica a vapor. Agora a pergunta, por que tem a preferência pela água como fluido de trabalho? Porque o que a gente tem que fazer é vaporizar a água e liquefazer a água ao longo que ela está passando pelo ciclo. Mas por que água? Porque eu não posso utilizar um outro combustível. Talvez, se a gente pensasse em colocar um combustível mais inflamável, talvez produziria mais calor. Na verdade, esse termo é incorreto, mas eu quero que vocês pensem nisso. Primeira coisa, a água tem alto calor específico. O que é calor específico? É a quantidade de calor necessária para levar a água em 1 grau, ou qualquer substância, em 1 grau, certo? Então, assim, se eu tenho água a 10 graus e eu quero elevar ela para 11 graus, eu preciso fornecer aqui, 4,186
kJ de energia na forma de calor. Então, para eu levar lá 1 grau, eu preciso fornecer 4,186 kJ. Ela também tem alto calor latente. O que é o calor latente? Enquanto o calor específico é só para a gente aumentar a água de 1 grau, o calor latente é para a gente transformá-la de líquido para vapor, para a gente transformá-la de fase. Então, assim, se eu quiser transformar uma quantidade, 1 kg de água líquida em 1 kg de vapor, tem que fornecer 500, aqui ó, em kilojoules, 2.260 kJ de calor. Tá, mas assim, o que realmente isso significa no nosso sistema de potência a vapor? A gente pode comparar com outros elementos, os calores específicos, certo? Então aqui a água é de 1. Essa unidade que está aqui, ó, calorias por grama grau Celsius, é a mesma coisa que essa daqui, certo? Então, se o calor específico da água é 1 quilocalorias por quilograma grau Celsius, que é a mesma coisa que calorias por grama grau Celsius, ó, o do alumínio, da areia, não tem outro líquido aqui, é bem menor. Vamos pensar no alumínio, é 0,21. Então, eu preciso fornecer, enquanto a água eu preciso fornecer 1 kJ, para o alumínio eu preciso fornecer 0,21 para ele aumentar 1 grau. Esse é o calor específico, né? Não coloquei aqui outros dados de calor latente. Mas por que isso é importante para o nosso sistema de potência a vapor? Porque se vocês pensarem lá com eu explicando ele, a potência é criada através da vaporização. Então você tem que fornecer vapor, fornecer calor para a água se transformar em vapor, e esse vapor a alta pressão e temperatura que aciona a turbina. E este calor adicionado na água líquida para transformar em vapor, ele é retido no vapor. Então assim, como a água tem um alto calor específico, um alto calor latente, quando a gente vaporiza ela retém, vamos dizer assim, ela absorve muito calor. Você tem que fornecer muito calor para ela se transformar de fase. Só que esse calor é aproveitado pela turbina. Então, quando a água se transformou em vapor, ela tem uma quantidade de energia na forma de calor muito grande, porque ela tem um alto calor latente, um alto calor específico. Você teve que fornecer muito calor para ela se transformar de fase. E todo esse calor que está no vapor é aproveitado pela turbina para se transformar em trabalho. Então, se nós colocarmos fluidos com calor específico muito baixo, você tem que fornecer pouco calor para ele se vaporizar. Um pouco calor ele já vaporiza. E quando ele chega na turbina, ele tem pouco calor absorvido na forma de energia dentro dele para se transformar em trabalho. Então, isso diminui o rendimento. Então, a água, como ela tem esse alto calor específico e latente, ela é um candidato perfeito para aplicação de sistema de potência a vapor. E outro motivo muito importante também é a disponibilidade. A gente tem água, é um elemento natural e não tem que ser fabricado. Vamos colocar nesses termos. Agora a gente vai entrar um pouquinho na parte de termodinâmica, gente. Vocês viram que por mais que eu expliquei para vocês o ciclo de potência, que entra por que a função de cada equipamento ali no ciclo e o objetivo dele é produzir potência. Vocês viram que em vários momentos eu falei para vocês de calor, de trabalho, e isso daí faz parte da termodinâmica. Eu não sei com quem vocês fizeram termodinâmica, eu não sei exatamente todos os pontos que vocês estudaram, mas nós vamos utilizar bastante termodinâmica aqui na nossa disciplina. Então, tudo que ficar de dúvidas a gente vai discutir aqui, certo? E lá na termodinâmica, nós aprendemos uma coisa que é chamada de ciclo termodinâmico. O que significa um ciclo termodinâmico? É uma série de processos termodinâmicos. Esta palavra processos é importante, eu já vou definir. Tais que, ao transcurso de todos eles, então quando passa todos os processos, o sistema regresse ao seu estado inicial, ou seja, que a variação das grandezas termodinâmicas próprias do sistema seja nula.
O que eu quero dizer com isso? Eu vou até voltar lá no ciclo. Aqui. Quando a água que entra na caldeira, às vezes dá uma travada aqui, gente. A água que entra na caldeira, ela vai ter uma pressão e uma temperatura. Ela vai estar na pressão ambiente, porque ela só passou pela bomba, um pouco acima, porque a bomba da pressuriza ela, mas vamos dizer que ela está na temperatura ambiente. Essa água na temperatura ambiente aqui, vamos dizer que está a 26 graus. Ela passa por várias transformações termodinâmicas. Ela vaporiza, ela absorve calor, vaporiza, aumenta a temperatura, aumenta a pressão, baixa a temperatura e pressão na turbina, ela transforma de fase no condensador, ela é pressurizada pela bomba. Então ela vai passar por vários processos. O que é um processo? É quando você muda alguma propriedade. Se ela entra aqui na caldeira a 26 e sai a 100 graus Celsius, que é a temperatura que a água vaporiza, a água pura, né? Vaporiza a 100 graus Celsius, ela passou por um processo termodinâmico que ela mudou a temperatura de 26 para 100 graus Celsius. Então, esse é um processo termodinâmico. Quando ela muda qualquer propriedade, ela passa por um processo. E aqui ela pode diminuir a temperatura na turbina, vai diminuir a temperatura no condensador, mas quando ela volta para entrar na turbina, ela vai estar exatamente no mesmo estado, com as mesmas propriedades, vai estar com a mesma pressão, com a mesma temperatura. Então, quando o fluido percorre vários processos, mas ele volta para o mesmo, que com todas as mesmas propriedades, ele fez um ciclo, certo? Isto que é um ciclo. Então, deixa eu voltar lá no slide. Então tá, gente. Tem aqui que eu tinha sublinhado a palavra processos. Então, o processo é sempre quando o fluido vai passar por um equipamento, na verdade, e vai alterar as propriedades dele. Então, cada equipamento faz o fluido passar por um processo. E ele volta para o estado inicial. Agora, este ciclo, em especial que eu mostrei para vocês aqui, que é a soma da caldeira, turbina, condensador e bomba, ele tem um nome, que é o ciclo de potência de vapor de Rankine. Este ciclo em si, ele é chamado de ciclo de Rankine. Ciclos termodinâmicos têm vários outros, e na verdade, várias aplicações da mecânica térmica, né, vão ter um tipo de ciclo. Aqui o de vapor é o ciclo de Rankine. Tem o ciclo do motor de combustão do carro, que é o ciclo Otto. Tem o ciclo de turbina a gás. Tem os ciclos de ar-condicionado, que é o ciclo de compressão a vapor. Então, tem vários ciclos termodinâmicos que têm objetivos específicos para aquela aplicação. O de Rankine é para plantas de potência a vapor, certo? Então, dando continuidade, galera, vamos ler. Lembra que eu comentei para vocês lá que a nossa disciplina vai ser muito baseada na termodinâmica. Tem várias coisas termodinâmicas que nós vamos ter que lembrar e utilizar aqui. E a primeira delas é a primeira lei da termodinâmica. Vamos dizer assim, ó, definindo a primeira lei da termodinâmica, ela é a lei da conservação da energia. Quando a gente tem um sistema fechado, que pode ser qualquer coisa. Eu tenho um sistema aqui que pode ser um motor. Qualquer coisa que absorve ou libera calor. Pode ser um motor dentro do meu sistema. Tudo de energia que entrar pode ser tanto na forma de calor ou na forma de trabalho, tem que ser igual a toda a energia que sair.
ou na forma de calor ou na forma de trabalho nesse sistema, certo? Isso é conservação da energia. Dentro do sistema, a energia pode se transformar. O calor pode se transformar em trabalho, o trabalho em calor, a energia é trocada dentro do sistema. O calor pode alimentar reações químicas, pode transformar o fluido de fase, que nem acontece no ciclo de Rankine, transformar de líquido para vapor, mas a soma de todas as parcelas de energia que entra dentro do sistema tem que ser igual a todas as parcelas de energias que saem do sistema, certo? E esse estudo que a gente faz como sistema fechado é quando você pega uma porçãozinha do ambiente e estuda só ele. Então você pega lá 5 kg de água. Tudo que entra dentro daqueles 5 kg de água tem que ser igual a tudo que sai daqueles 5 kg de água na forma de energia. Por exemplo, quando você está vaporizando a água, certo? A gente pode transformar isso como o estudo de um volume de controle, que é chamado de... Deixa eu pegar minha caneta aqui. Que é chamado de VC. VC é volume de controle. O que é o volume de controle? Ao invés de você estudar uma massa fixa de água, você estuda um volume fixo no espaço. Então aqui, ó, eu tenho uma tubulação que está vindo água, daí tem uma parte maior aqui que a água pode se acumular e a tubulação que está saindo. Isso aqui pode ser um tanque, por exemplo. Ao invés de eu estudar algumas gramas de água aqui, ó, e ficar acompanhando essas gramas de água passando através da tubulação, eu vou estudar esse pontilhado aqui, ó. Eu tenho que trocar, gente. Ao invés de eu estudar aqui essas 5 gramas de água que vai passando pela tubulação, eu vou estudar o volume do tanque. Eu vou estudar só o tanque. Então, eu identifico esse meu volume de controle por uma linha pontilhada. Tá vendo? Tem uma linha pontilhada aqui onde eu estou passando o meu laser. Então, eu estou estudando só esse volume. Através do volume, vai entrar água. Vai acontecer vários processos com a água aqui dentro do tanque. A gente não sabe se está fornecendo calor, se está fornecendo trabalho, se está agitando a água, se está vaporizando ela. Vai acontecer vários processos. E vai sair ou água ou vapor d'água lá na outra extremidade do tanque, certo? Mas eu estou preocupado em estudar só o que está acontecendo dentro do tanque. Essa linha pontilhada a gente chama de FC, que é fronteira de controle. Eu estou escrevendo com o mouse. É horrível. Fronteira. Através da fronteira de um volume de controle, pode passar massa, não está entrando massa de água e saindo massa de água. Pode passar trabalho. O que é trabalho? É uma forma de energia que ela é relacionada ao movimento. Se você empurrar uma mesa, você está fornecendo trabalho a ela, certo? O motor do carro, quando funciona, ele está fornecendo trabalho às rodas, para o carro se movimentar. Trabalho é a forma de transferência de energia relacionada com movimento. E pode passar pela fronteira também só um pouco, gente. Às vezes dá uma travada aqui. Calor. Através dessa fronteira, tá mostrado aqui, ó. Pode passar trabalho e pode passar calor. Aqui eu estou mostrando como se o calor estivesse entrando no trabalho, saindo, mas pode qualquer um dos dois entrar ou sair. O calor é uma forma de energia relacionada à temperatura. Se você fornece ou absorve calor, a temperatura de dentro aqui vai aumentar ou diminuir, certo? Essa explicação da diferença calor e trabalho é simplificada, porque a gente vai ver que calor e trabalho eles se transformam uns nos outros dependendo do processo. Então o calor, ele não só muda a temperatura, como ele vai produzir movimento também, porque ele pode ser transformado em trabalho e vice-versa, certo? E disso que eu comentei aqui com vocês, que é esse chamado balanço de energia,
ele tem uma fórmula matemática que é a fórmula de conservação de energia para um volume de controle, certo? E é essa fórmula gigante aqui, ó. O que essa fórmula gigante quer dizer? Ele fala assim, ó, esse meu primeiro termo, ele é uma derivada da energia total do sistema pelo tempo. O que significa ser uma derivada? A energia variando. Então, a energia dentro do meu tanque, ela varia se eu coloco o calor, se eu tiro o calor, se eu tenho massa. Se eu não tiver nem calor, nem trabalho, nem massa, não está acontecendo nada dentro do tanque. Ó. Se eu não tiver calor, isso aqui é zero. Se eu não tiver trabalho, isso aqui é zero. Se eu não tiver massa, isso aqui é zero, que zera tudo isso. Daí a variação de energia dentro do sistema não ocorre, porque eu não estou fornecendo nada a ele. Agora, se eu fornecer calor, mudar esse valor, fornecer trabalho, mudar esse valor, e tiver uma vazão mássica aqui, esse valor vai ser positivo ou negativo, a gente vai estudar com significados sinais. Então, a energia dentro do sistema, dentro do volume de controle, ela vai estar mudando, certo? E aqui eu já falei com vocês. Essa variação de energia, ele leva em consideração esses três componentes: massa, trabalho e calor. Então, tem aqui o calor. A fórmula é feita desse jeito, os sinais são de demonstração da fórmula. E essa demonstração é feita lá na termodinâmica. Não é o nosso objetivo aqui fazer demonstrações das fórmulas termodinâmicas, nós só vamos utilizar elas. Então, tem o calor, menos o trabalho, mais a massa. E a massa, para se transformar numa energia, a gente multiplica por todos os componentes. Já vou explicar aqui cada um. Porque assim, calor é uma energia, trabalho é uma energia. Mas a massa está trazendo uma energia. Quando você coloca uma massa de água em movimento, com velocidade, dentro do tanque, ele está levando uma energia. E essa energia ela é fornecida tem três tipos de energia que a massa de água com velocidade está fornecendo ao tanque, certo? A primeira delas, esse H aqui, ó, ele se chama entalpia. Gente, espero que tudo isso, os nomes das propriedades termodinâmicas foram aprendidos lá em termodinâmica. Entalpia. O que significa entalpia? Ele é energia interna. É energia relacionada com a temperatura. Se você colocar água gelada, ou se você colocar água numa altíssima temperatura, ou se você colocar vapor d'água, a entalpia da água vai estar diferente. A entalpia da água gelada é menor, a entalpia da água quente é maior, a entalpia do vapor é maior. Então, entalpia, que é o H, ele está relacionado com a energia interna do fluido, no caso da água aqui nos nossos exemplos. E essa energia interna define temperatura e estado, né? Se está líquido ou vapor. A velocidade, esses V são de velocidade, e está relacionado com a velocidade que você está fornecendo o fluido para o meu sistema. Se a água está indo quase parada, ou se ela está com uma velocidade altíssima, a energia total dentro do sistema vai ser diferente. E isso é avaliado com as variações de velocidades. Tanto aqui quanto aqui, esses pontos 1 e 2, gente, é o ponto de entrada e saída. Ó. A água entra no 1 e sai no 2. Então ela entra com entalpia 1 e sai com entalpia 2. A variação dessa entalpia que dá a variação de energia dentro do sistema. A água entra com velocidade 1 e sai com velocidade 2. A variação dessas velocidades é que dá a energia total que varia no sistema devido à velocidade. E os Z's, eles são devido à diferença de altura. Tá vendo aqui, ó, que se eu colocasse como se fosse um chão aqui, a água entra na altura Z1 e sai na altura Z2. Isso é energia potencial de altura. Então, se você tem que erguer a água, você gasta energia. Mas agora, se a água está caindo sozinha, você ganha energia devido à ação da gravidade. Então, a diferença de altura também faz variar a energia interna do sistema. Esses três componentes, esse aqui é chamado de energia interna, esse aqui é chamado energia cinética, de velocidade, e esse aqui é chamado de energia potencial, devido à altura com relação ao chão, à gravidade. Todos eles multiplicados pela massa de água que está entrando, vai dar
a energia total que muda dentro do sistema devido a essa massa de água, certo? E essa pergunta aqui, deixa eu apagar aqui, é o que significam as parcelas dessa equação, é o que eu acabei de explicar, certo? Vamos para o próximo. Então aqui, gente, é a unidade de potência a vapor simples, que é o que a gente vai estudar nesta aula. Essa unidade de potência a vapor simples tem os 4 equipamentos que eu mostrei para vocês, que é a caldeira, que é a turbina, o condensador e a bomba. E neste slide, que eu vou explicar aqui, são as transferências de energia que cada um dos equipamentos tem. Quando eu falo o ciclo de Rankine simples, é porque eu só tenho esses 4 equipamentos. Depois nós vamos ver vamos modificar o ciclo de Rankine colocando outros equipamentos que melhoram o rendimento dele e não deixa de ser o simples, certo? Eu quero que vocês vejam que cada equipamento tem uma flecha mostrando a transferência de energia que ele faz com a fronteira. E cada equipamento está pontilhado, olha só. A caldeira aqui, ela está pontilhada. Esse pontilhado é a fronteira do meu volume de controle. Então, isso daqui é o meu volume de controle da caldeira. Através do volume de controle, como a gente estudou antes, pode passar massa e pode passar energia, ou na forma de calor ou na forma de trabalho. O que acontece na caldeira? Através da fronteira da caldeira, vai passar aqui massa de água. Gente, esse pontinho lá na frente eu vou explicar para vocês o que é. Vai passar massa de água. E vai passar também calor. A caldeira, ela produz calor através da queima do combustível, de todos aqueles tipos de usinas que a gente viu lá de exemplo no começo da aula. Ela produz calor para fornecer calor para a água entrando nela. É esse calor da água entrando nela que vai vaporizar a água. Então, a caldeira, ela só troca esse tipo de energia na forma de calor. Ela não produz trabalho. Trabalho é produzido só quando a gente tem, vamos dizer, a rotação de um eixo. Ou quando você tem um movimento de uma pá. Um movimento de um equipamento. Certo? Aqui não produz movimento. A caldeira ela só transforma a água de líquida para vapor. Você pensa, o professor não tem movimento, mas a água está andando. Certo? Mas assim, o trabalho tem que ser... Vocês sempre pensam assim, produz trabalho quando tem rotação do eixo ou quando tem o deslocamento de um bloco. Se você pegar um bloco e deslocar, ele produz trabalho. Ou gasta trabalho. Rotação do eixo produz trabalho. Então a caldeira só tem essa troca de energia, calor. E claro, passa massa. A turbina, agora o vapor passou pela turbina, acionou a turbina produzindo trabalho. Ó, a turbina tem o volume de controle dela, que a gente está estudando só a turbina. Então, a partir da fronteira do volume de controle da turbina, o que vai acontecer? Vai passar por aqui massa de vapor d'água que está entrando na turbina e vai sair trabalho. Esse entra e sai vai ser muito importante na nossa disciplina. Porque olha só, na caldeira tem que entrar calor na água, certo? Na turbina tem que sair trabalho, porque ela está produzindo trabalho. Você está fornecendo trabalho para o ambiente externo que vai acionar algum equipamento, certo? Então, esse sair trabalho é sair da fronteira da turbina. Por isso que é importante desenhar a fronteira, para identificar o que está entrando e saindo. Então, na turbina só vai ter essas duas trocas de energia, uma devido à massa e outra devido ao trabalho produzido pela turbina. Agora, o condensador vai ter massa, o vapor que saiu da turbina vai entrar no condensador. Agora o condensador, o objetivo dele é exatamente o contrário da caldeira. Enquanto a caldeira vaporiza, o condensador tem que condensar, transformar em líquido. Para um vapor se transformar em líquido, ele tem que perder calor.
o vapor tem alta quantidade de calor, por isso ele tem elevada temperatura, você tem que baixar a temperatura. Então você tem que tirar calor do vapor para ele se transformar em líquido. No condensador, então uma parcela de calor vai ter que sair. Agora eu vou fazer um parênteses. A gente já viu lá que essa parcela de calor que sai, ela é absorvida por uma água lá da torre de arrefecimento, certo? O calor sempre tem que trocar de um meio para o outro. Mas o condensador em si, o calor tem que sair para transformar o vapor em líquido. Então vai ter a parcela de calor que sai. O condensador só vai trocar essas parcelas de energia. Energia devido à massa entrando e o calor saindo dele. O próximo é a bomba. A bomba, ela vai ter massa, a massa entra, então vai ter uma quantidade de energia total da massa entrando na bomba. E o que a bomba faz? Para que serve uma bomba hidráulica? Para a gente erguer de nível um líquido, né? No caso, a água. Então, a bomba, a gente tem que fornecer energia para o líquido aumentar a velocidade e alcançar a caldeira, certo? Então, na bomba é fornecido trabalho a ela. E esse trabalho numa bomba é fornecido por um motor elétrico. Você tem que ligar a bomba na tomada, vamos dizer, para ela ligar, para ela funcionar, para ela conseguir erguer a água de nível. Essa quantidade de energia que você tem que fornecer para erguer a água de nível, tanto é necessário aqui no nosso sistema, que é a potência da bomba, que é o trabalho da bomba entrando é o trabalho sendo fornecido para a bomba. Olha aqui que o trabalho da bomba tem que ser colocado dentro do volume de controle da bomba, enquanto a turbina ela sai. Isso a gente pode ver. Tudo que entra no sistema, tudo que sai, a soma de todas as energias tem que ser constantes, como a gente já conversou lá no balanço de energia. Então, entra calor na caldeira, sai trabalho na turbina, sai calor no condensador e entra trabalho na bomba. Beleza? Tá, continuando, gente. Nós vamos avaliar essa equação da primeira lei da termodinâmica para cada equipamento. Então vamos começar com a turbina, certo? E aqui está repetida a equação da conservação de energia da primeira lei da termodinâmica. Se vocês viram no sistema anterior, eu coloquei alguns numerozinhos na entrada e na saída de cada equipamento, e esses numerozinhos a gente vai adotar como uma convenção para a gente sempre utilizar os mesmos nas fórmulas, certo? Então o 1 é um número que está associado à entrada da turbina, e o 2 é a saída da turbina, certo? E a gente tem que fazer aquelas considerações que eu comentei para vocês nos slides anteriores. Que considerações são essas? Primeira delas, a gente vai considerar que ele é regime permanente. O que significa regime permanente? As coisas não variam com o tempo. Por exemplo, a temperatura não varia com o tempo. A temperatura varia ao longo de todo o ciclo. Na entrada da caldeira ela é mais baixa, na saída da caldeira é maior. Na turbina ela tem variação ao longo de quando ela está andando. Mas cada pontinho é sempre constante. Então, quando eu falei, por exemplo, lá que na entrada da caldeira ela entra a 26 graus Celsius, a gente vai considerar que ela sempre entra a 26. Ela aumenta de temperatura, muda de fase, diminui a temperatura e quando ela volta a ser 26 graus Celsius. Então, cada ponto, não só a temperatura, mas todas as propriedades, a pressão, o volume específico, a entalpia, sempre a mesma propriedade, sempre constante a propriedade em cada ponto. Ela não varia com o tempo, certo? Isso é regime permanente. Se a gente considerar regime permanente, a gente está falando que dentro da turbina, ó, essa aqui é a equação feita para a turbina. Está aqui falando do controle da turbina. A energia atorada dentro da turbina não varia com o tempo. Então essa derivada aqui é zero, porque a energia não varia com o tempo. A energia dentro da turbina é sempre constante. A próxima consideração. A transferência de calor é desprezível. Lembra que eu falei que a turbina ela só produz trabalho e não transfere calor através das fronteiras? Isso é uma aproximação. Se você chegar lá numa usina térmica a vapor e colocar a tua mão na parede da turbina, claro que ela vai estar quente, porque vamos dizer, o funcionamento dela faz ela aquecer e perder calor para o ambiente, certo? Ela perde calor
para o ambiente que está mais frio. Só que assim, essa quantidade de calor que ela perde, ela é tão menor do que a quantidade de potência que ela está criando, que a subtração desses dois aqui, ó, essa potência é tão grande perto da quantidade de calor que ela perde devido ao funcionamento dela, que a gente pode desprezar a quantidade de calor. É como se a gente considerasse que a turbina é isolada. Você isola ela para não transferir calor. Se a gente, na turbina, despreza a transferência de calor, o calor na turbina, dessa forma, ele fica zero. O trabalho a turbina produz, então ele está aqui. A massa a gente já falou que tem, porque massa passa através da turbina. Agora vamos avaliar os tipos de energia da massa. Tem energia interna, a energia de velocidade e a energia de potencial de altura. A energia interna vai variar com certeza, porque o vapor entra a alta pressão e temperatura na turbina. Quando ele passa pelas pás da turbina, ele transfere energia que está no vapor para girar a turbina, certo? Então ele tem que diminuir a energia interna dele para fornecer essa energia para girar as paletas da turbina. Então a energia interna, na forma de entalpia entre entrada e saída, vai mudar. Então tem H1 e tem H2. Nós vamos considerar a variação da velocidade desprezível, certo? Por que a gente considera essa variação da velocidade desprezível? A primeira coisa que você pode pensar, mas a turbina não vai estar girando a alta velocidade? Sim, a turbina. Mas o vapor, ele vai entrar com uma velocidade tal e vai sair com uma outra velocidade. Ele entra com V1 e sai com V2. A velocidade dele aqui vai estar menor, mas a gente considera elas muito parecidas. A velocidade que ele entra e a velocidade que ele sai. Porque quando o vapor passa através da turbina, ele gira as turbinas, mas o vapor está passando a velocidade tão alta que ele freia pouco, vamos dizer assim, certo? E a gente considera que essas duas são quase iguais, a velocidade de entrada e de saída. Se a velocidade de entrada e de saída são quase iguais, a subtração delas é quase zero. Então a gente tá na ordem errada, gente. Só um pouquinho. A gente considera ela quase zero. Aqui, galera, ele já colocou os sinaizinhos, era para ter explicado antes, eu vou explicar agora. A turbina, ela produz trabalho, o trabalho sai. E a gente tem umas regrinhas de sinais do trabalho e de calor. As regras de sinais a gente tem que lembrar lá da termodinâmica, mas eu vou colocar aqui, depois no outra aula eu vou mostrar um esqueminha bem certinho de todas as regras de sinais para a gente lembrar, certo? Isso aqui meio que tem que decorar para a gente não errar nos cálculos. Se a gente tem um sistema, o trabalho que sai do sistema, ele é sempre positivo. E um trabalho que entra no sistema, ele é sempre negativo. Essa é a regra de sinais que vem lá da demonstração das formas termodinâmicas. A gente não pode errar, a gente tem que, isso aqui meio que tem que decorar, gente. Trabalho que sai é positivo, trabalho que entra é negativo. O trabalho na turbina está saindo, ele é positivo. Então aqui nessa conta, o trabalho ele vai vir positivo. Esse sinal, ele é da fórmula, a gente não tira ele, mas o valor que vem aqui é positivo, vocês vão ver que isso vai fazer diferença. Tá. Próxima etapa, a gente considerou as velocidades nulas, e a última consideração é que a turbina está na horizontal. A turbina estando na horizontal, o nível de entrada dela é o mesmo que o nível de saída do vapor. Ou pode ter um pouco de diferença, mas é tão pequena a diferença de entrada e saída que a gente considera que ela está na horizontal. Então, se ela entra, se o vapor da água está entrando na horizontal e está saindo no mesmo nível, não tem variação de altura. Você não está elevando nem rebaixando esse vapor d'água. Então, a energia na forma de energia potencial devido à variação da altura é nula,
certo? Isso são as simplificações que a gente fez para a turbina. Agora veja o que sobrou. De todo o balanço de energia que é feito no sistema térmico. Foi cortado esses, foi cortado esses. Sobrou só o trabalho e as entalpias. Eu posso pegar e simplificar. Ó. Eu vou tirar todos os zeros e o trabalho está negativo, vou passar positivo. Simplificando, ele fica desse modo. Ó. O trabalho da turbina ele é calculado com a vazão máxima que passa pela turbina, vezes a diferença de entalpias na entrada e na saída dela. E tem que ser nessa ordem, gente. O H1 é o da entrada, o H2 é o da saída. Certo? Essa aqui é a fórmula que a gente consegue calcular a potência produzida por uma turbina num ciclo de Rankine. Vamos ver o próximo. Agora é o condensador, gente. Condensador. Lembra que depois da turbina vem o condensador. Aqui está a fórmula. Vamos fazer o mesmo estudo agora para o condensador. Vamos lá considerar algumas idealizações. Está em regime permanente. Isso significa que a variação de energia com o tempo é nula. Aqui eu vou passar mais rápido, porque eu já fiz quase toda a explicação desse no slide anterior. Depois vocês voltem lá. Ele libera calor. Lembra que o calor sai? O sinal do calor é o contrário. Quando o calor sai, ele é negativo. Quando o calor entra, ele é positivo. E eu vou colocar o trabalho só para a gente comparar. O trabalho que sai, ele é positivo. O trabalho que entra, ele é negativo. Gente, esse sisteminha de sinais aqui, ó, tem que anotar lá, a gente não pode esquecer, porque senão faz diferença nos nossos cálculos, certo? Então, se ele libera calor, ele está liberando calor, está saindo calor do condensador. Esse calor ele é negativo, certo? O condensador não produz trabalho. Lembra que eu já comentei? O condensador ele apenas transforma de vapor para líquido. Ele não gira um eixo, ele não movimenta um bloco. Então o trabalho é zero. Entalpia vai ter, porque ele entra vapor e sai líquido, então tem diferença de pressão, tem diferença de temperatura, vai mudar a entalpia. Velocidade a gente considera desprezível, porque as velocidades que entram e que saem são muito parecidas. E a gente considera também que é o mesmo nível de entrada e saída. Por mais que você coloque o condensador em pé, é muito próximo devido ao tamanho do condensador, que a gente considera os níveis muito parecidos, então eles, é como se estivesse no horizontal, a energia potencial é nula. Gente, esse termo da energia, ela vai ser levada em consideração, por exemplo, numa usina hidrelétrica, que a altura de entrada da água é lá em cima da barragem, e a altura da saída da água é lá embaixo da turbina. Então tem 100 metros. Daí esse termo é levado em consideração. Aqui, como é um equipamento, um equipamento no chão, pode estar um pouco mais pé, um pouco mais deitado, é tão pequeno que dá para ser desprezível. E o que vai sobrar aqui? Ó? Vai sobrar só o calor e as diferenças de entalpias deles. E ele vai ficar com essa fórmula aqui. Ó. O calor, que é o calor que sai, que a gente chama no condensador calor que sai, vai ficar a vazão máxima vezes a diferença de entalpias. Agora vocês podem olhar aqui, ó. Tá tudo do mesmo lado do sinal, eu passei o calor que ele deveria ter passado negativo, mas ficou igual. É porque o calor já é negativo. Então eu coloquei um calor negativo aqui, quando eu passei para o lado positivo, ele ficou essa fórmula. A gente já fez a fórmula considerando que o calor de saída é negativo. Então ele fica pronto para a gente saber que ele é um calor de saída, certo? E a fórmula fica desse jeito. O resumo você tem que saber que a fórmula final é desse jeito. Para calcular o calor que está saindo do condensador, é a vazão máxima vezes o H2 menos o H3. Sendo o H2 a entrada do condensador e o H3 a saída do condensador. Tá. Próximo é a bomba. Estudo bem parecido.
Vamos lá. Considerações feitas na bomba. Regime permanente, variação de energia com o tempo é nula. Transferência de calor é desprezível, do mesmo da turbina. A gente considera que a bomba é isolada e ela não transfere calor para o ambiente porque não é esse o objetivo dela. É claro, ela se esquenta, mas esse calor pode ser considerado desprezível. Ela absorve trabalho. Então, esse trabalho de entrada é negativo. Né? Como eu mostrei para vocês lá, o trabalho que sai é positivo, mas o trabalho que entra é negativo. Esse trabalho que entra na bomba ele é negativo. Isso aqui vai ser importante quando eu fazer a associação de sinais para a fórmula final. Entalpia tem, porque ele está pressurizando a água. A velocidade é considerada desprezível, porque ela é muito próxima à entrada e saída. E ela também é muito menor que as entalpias. Então a gente considera a velocidade desprezível. E aqui na bomba a gente considera a entrada e saída igual também. Mas você pode até pensar, mas a bomba está lá embaixo e a caldeira está lá em cima. Mas eu não estou fazendo análise entre a bomba e a caldeira. Eu estou fazendo análise entre a entrada e a saída da bomba. A entrada da bomba e a saída da bomba, o nível é muito próximo, então considera desprezível. Fazendo o jogo de sinais aqui do trabalho... Aqui está errado, gente, é da bomba. Depois eu conserto. Trabalho da bomba. Com as entalpias, a fórmula final fica essa daqui, ó. O trabalho da bomba é igual à vazão mássica que passa pelo sistema, vezes a diferença de entradas da bomba entre o ponto 4 e o ponto 3. Certo? E por último, lembra que são 4 equipamentos? A caldeira. A caldeira, mesmas considerações. Vamos lá rapidão. Regime permanente, 0. Ela absorve calor, então o calor é positivo. Absorve, tem que fornecer calor para a caldeira para ela vaporizar a água. Não produz trabalho, a caldeira não está girando o eixo, não está movimentando um bloco, então o trabalho é considerado negativo. A entalpia vai mudar porque ela vaporiza a água. Velocidade desprezível e altura desprezível. E de novo, professor, as caldeiras são gigantes. Mas a quantidade de energia devido a você pegar a água do chão e erguer 1 metro, ela é muito menor do que da entalpia. Então a gente consegue considerar isso aqui ainda desprezível, certo? Sobrou o calor e as entalpias. Fazendo o jogo de sinais aqui, a fórmula fica no final essa daqui. Que o calor que entra, que é o calor da caldeira, que é o que está entrando no sistema, é igual a vazão mássica vezes a diferença de entalpias entre o ponto 1, o ponto 1 é a saída da caldeira. O ponto 4 é a entrada da caldeira. E para terminarmos, gente, vamos fazer aqui um exercício super rápido que é para condensar essas explicações que a gente fez no ciclo de Rankine, certo? Vamos ver lá então. Aqui tem o ciclo simples, ideal de Rankine. Ele fala para considerar o ciclo mostrado na figura abaixo. Daí a vazão máxima de vapor d'água no ciclo é m,70 kg por segundo. Agora que eu quero falar do pontinho para vocês. Tá vendo que o meu m, que é a massa, tá com ponto em cima? Todas as propriedades termodinâmicas aqui, massa, calor, trabalho, que tiver um ponto em cima é porque é por segundo, é uma taxa. Então não é que está entrando 70 kg de água, de vapor d'água, está entrando 70 kg por segundo. O pontinho em cima significa que é massa por segundo, então é quilos por segundo. Essa é a vazão máxima. Agora eu quero que vocês pensem, antes de a gente continuar o problema, outra coisa. Será que a vazão máxima de todos os equipamentos é a mesma? Por mais que aqui é líquido e por lá é vapor? Na verdade é. Por que que é? Tá vendo que só tem um caminho para andar no meu desenho aqui? Ó, a bomba sai a quantidade, ela passa por aqui, pela caldeira, só tem um caminho. Não tem nenhum lugar que ele se divide. Como é só um ciclo, a vazão tem que ser constante. Ela é de conservação da massa. Você não está mudando a massa. Por mais que ela está se transformando em vapor, em líquido, em uma parte ou outra, a massa total que está girando é igual. Então a vazão máxima do sistema inteiro é a mesma para todos os equipamentos, porque eles estão todos em série, certo? Então a vazão máxima é 70 kg por segundo. Está dizendo que está passando por aqui 70 kg por segundo.
E foi dado as entalpias dos pontos de interesse. As entalpias dos pontos de interesse é a entrada e saída de cada equipamento. Então, a entrada da turbina, saída da turbina. Entrada do condensador, saída do condensador. Entrada da bomba, saída da bomba. Entrada da turbina, saída da turbina. São 4 pontos entre entrada e saída de cada equipamento. E foi dado nesse exercício, que é um exercício didático com valores redondos, certo? Essas entalpias. E o que está pedindo? Para a gente calcular a quantidade de calor consumido na caldeira, a potência produzida pela turbina, a quantidade de calor liberada pelo condensador e a potência da bomba. Ele quer as quantidades de energia trocada em cada uma destes equipamentos, certo? Aqui um negócio, quando for calor, nós vamos chamar de quantidade de calor. Quando for trabalho, vamos chamar de potência, certo? Vamos lá. Então a solução é só pegar cada uma daquelas fórmulas que eu já mostrei para vocês nos slides passados e aplicando aquelas fórmulas, porque elas só são em função da massa e das entalpias. Tem a massa e entalpias, então é só substituindo. No letra A, ele quer a quantidade de calor consumida na caldeira. Eu quero saber a quantidade de calor que eu tenho que colocar aqui na caldeira. Essa quantidade de calor, ela é o calor de entrada, e a fórmula que foi demonstrado lá no começo é essa daqui. Vazão mássica, H1 menos H4. Desculpa, H1 é a saída da caldeira, H4 é a entrada da caldeira. Substituindo os valores, é 70, a vazão mássica, o H1 é o 2800, o H4 é o 180. Eu quero que você preste atenção aqui. Ó. A massa está em quilogramas. Quilogramas é a unidade do SI. Mas a entalpia está em quilojoules. A gente tem que tirar o quilo do joules. Então, o quilo do joules, o quilo é 10 ao cubo. Tem que colocar aqui o 10 ao cubo para dar certo a conta. Certo? E quilograma não precisa alterar. Fazendo a conta aqui, o resultado fica 183,4 megawatts. Deixa eu fazer umas considerações deste resultado. Aqui que a gente está calculando o calor que entra, que é o calor que entra na turbina, fazendo a conta exatamente desses valores, ele vai ficar 183 milhões 400 mil watts. E lembrando que isso daqui é uma instalação de potência a vapor. Então, as quantidades de energias trocadas de calor na caldeira e na turbina, elas são grandes. Elas vão ser sempre nessa ordem de grandeza, 180 milhões de watts, alguma coisa milhões de watts. Para colocar um resultado mais adequado, nós fazemos a conversão para megawatts. Megawatts, o mega, que é um M, ele é 10 na sexta. Então, como converte para 10 na sexta, volta a 6 casas. Está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que o resultado fica 183,4 megawatts. A letra B é para calcular a potência produzida pela turbina. Lá da fórmula que a gente já fez, a potência da turbina é a vazão mássica vezes a diferença de temperatura 1 e 2, nesta ordem, substituindo os valores da entalpia 1 aqui, da entalpia 2 aqui. Fazendo a conta, o resultado fica 77 megawatts. Continuando, a letra C. Quantidade liberada pelo condensador. O condensador é o calor que sai. A fórmula dele é esta daqui. Substituindo aqui entalpia 2 e entalpia 3. Fazendo a conta, o resultado fica 107,1 megawatts. E a última é a potência da bomba. A fórmula da bomba é essa daqui, substituindo as entalpias 4 e 3. O resultado fica 700 kW. Prestem atenção aqui que na bomba foi alterada a ordem de grandeza da energia. Porque aqui fica na ordem de 100 milhões e a bomba fica 700 mil watts. Daí a gente converte para quilowatts.
Eu quero que vocês pensem um pouco nessas quantidades. Olha só, voltando no slide anterior. Ele volta lento aqui. A gente utiliza 183 megawatts na caldeira. Esse é o combustível. Tem que se utilizar 183 megawatts. Para produzir somente 77 megawatts na turbina. Tá vendo a diferença da quantidade de calor utilizada, a quantidade de calor produzida? Mais tarde a gente vai relacionar isso com o rendimento do sistema. Isso é um rendimento. A gente utiliza muito mais calor do que é produzido na forma de potência. E o que acontece com essa quantidade de energia? Porque lembra que a energia ela se conserva? Eu estou colocando no sistema 183 megawatts. Essa energia ela não é destruída, ela tem que ir para algum lugar. 77 a gente produz na turbina. O resto ele é perdido no condensador. Porque lembra que o vapor sai quente aqui, a gente tem que condensar ele. Toda essa energia, ó, a gente perde 107,1 megawatts no condensador. E ele vai ser perdido lá nas torres de arrefecimento que vai jogar vapor da água para a atmosfera. Certo? Galera, então esta aula é isso aí. Qualquer dúvida, vocês conversem comigo lá no AVA. Falou!